hoje eu creio, queridos, que não será diferente. Eu creio que Deus realmente tem algo para falar de forma específica com cada um de nós. E ontem, de uma forma muito linda, né, Deus ministrou e foi algo poderoso, viu? E eu quero mais uma vez convidar você a receber com muito carinho, viu? O pastor Rogério Marúcia e a sua esposa, a pastora Flávia. Deus abençoe vocês. Boa noite. Boa noite. Que essa paz abundante de Jesus transborde abundantemente no seu, no meu, nos nossos corações. Que essa paz que excede todo entendimento humano, que vem desta fonte inesgotável do príncipe da paz, chamado Jesus Cristo, essa paz transborde nesta noite nos nossos corações em nome de Jesus. Você recebe essa paz? Então dá um abraço bem gostoso em alguém pertinho de você e diga: Deus te abençoe. Obrigado. Deus te abençoe. Pode tomar o seu lugar. Quero dizer novamente que para mim, para Flávia, para nós é uma alegria muito grande poder estar aqui nesses 2 dias, nesse congresso. Estava com saudades dessa igreja tão querida, tão especial. E uma alegria muito, muito grande poder servi-los nesses 2 dias. Quero agradecer, pastor André, sua família. Eu parece que antecipei uma notícia que não tinha nem sido dada ontem. Dei mó gafe aqui, aleluia. Né? Que a pastora Dulce já tinha saído do hospital e estava em casa, aleluia. E eu vi uma alegria assim tão grande. Uau. Aí o pastor disse: sabe que eu não tinha avisado ainda a igreja, eu ia avisar no próximo culto. Eu falei: meu Deus, quase entrei embaixo da mesa. Mas como era hora do almoço, eu permaneci na cadeira, aleluia. Mas eu queria agradecer, pastor André, sua querida esposa, pastor Rogério também, sua esposa, aos pastores, o carinho e a honra que fomos mais uma vez recebidos nessa igreja. Desde a primeira vez que eu venho a este lugar, todas as vezes sou muito honrado por cada gesto, por cada palavra, atitude, e privilégio dessa vez também estar com Flávia junto comigo. Que Deus os abençoe ricamente, poderosamente, que os céus se abram de fato e deem a vocês muito além do que vocês precisam, necessitam, sonham, buscam, para que vocês continuem com esse coração abençoador, né? Generoso, coração que honra. Esse é o princípio do reino. Quando você presta honra a alguém, a honra desta pessoa também é partilhada sobre sua vida quando você tem um gesto de honra para com ela. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Feliz de estar aqui com o pastor Mendonça também, sua família, essa igreja tão linda, o ministério de louvor tão lindo, né? Tivemos já em alguns acampamentos. Nesse último, não sei se o céu desceu ou se a gente subiu, mas foi uma coisa de doido. Eu sou doido igual o pastor Mendonça, e ele é um pouquinho mais doido que eu. Então aí já viu o que deu, aleluia. Mas foi um congresso de fertilidade. A minha camiseta está lá, aleluia, né? Foi uma bênção que Deus fez em janeiro aqui. Eu queria dar continuidade ao que nós começamos a falar ontem. Por gentileza, abra sua Bíblia comigo em 1 Timóteo, no capítulo 5. Quem achou, diga amém. Uau! 1 Timóteo, capítulo 5.
Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou com meu coração apertado de não poder ficar aqui, uma pelo congresso, mas meu irmão, cada recado dessa festa do chocolate me dá uma tremedeira interior aqui, muito forte. E amanhã eu vou sonhando no avião com essa festa. Estarei orando pelos irmãos, amém, amados? E lembra de mim na hora da festa. Come pelo pastor. Um chocolatra numa festa dessa faz estrago, irmão. Haja ticket para comprar, aleluia. Ai, só Deus. 1 Timóteo capítulo 5. Eu queria ler com você apenas um verso. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8 diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Uau! Se você é corajoso, e eu sei que você é, vamos ler todos juntos, ainda que sua versão seja um pouco diferente. Vamos lá, versículo 8, bem alto, vamos lá? Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Eu queria ter 2 minutinhos, se nós pudéssemos nesta hora, que nós pudéssemos orar pela nossa família, que nós pudéssemos apresentar diante do Senhor os nossos filhos, a nossa esposa, o marido, seus pais. Eu achei tão lindo esse testemunho desse jovem, honrando a sua avó, honrando a sua mãe. Ontem nós falamos uma frase aqui, eu não sei se você guardou, e eu quero falar um pouco mais sobre isso hoje. O projeto geracional de Deus chama-se família. Família é um projeto geracional de Deus para nós. Deus não quer salvar e resgatar um. Deus, quando resgata um, salva um. É porque Ele já está pensando em gerações. Você vê um jovem desse testemunhando e dizendo: olha, por causa de uma mulher que buscou ao Senhor, abriu seu coração para Deus, hoje ele pode dizer: eu e a minha casa, e não só a minha casa, as minhas gerações servem ao Senhor. Esse jovem já está na 3ª geração, a avó, a mãe, ele, e em breve estará ali os seus filhos, os seus netos, porque esta é a bênção hereditária de Deus, a bênção geracional de Deus, o Deus que se revela a todo momento nas Escrituras, como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, esse Deus de Israel, que faz questão de dizer: eu sou um Deus da família. Meu maior projeto chama-se família. Não existe projeto maior na face da terra a não ser o projeto familiar. E esse projeto familiar, Ele quer derramar da sua autoridade, para que sejamos de fato famílias cheias de autoridade, cheias do poder de Deus, do governo de Deus, para então assim influenciarmos essa terra, não com o evangelho de um discurso de que apenas Jesus salva, mas apenas dizer a estas pessoas, no mundo da calamidade, no mundo do caos, no mundo onde os valores e princípios da família estão destruídos, deturpados, você vai dizer: olha para a minha casa, olha para o que esse Jesus fez na minha família, e contra fatos não há argumento. A minha pergunta é: será que você e eu podemos apresentar a nossa família como o maior cartão de visita para o reino de Deus, para aqueles que não conhecem a Cristo? Ou será que a nossa casa também está precisando de um milagre? E você está no lugar certo se você precisa de um milagre na sua casa, porque Jesus está aqui. E que seja uma noite de milagres em nome de Jesus, como está sendo profetizado desde a primeira canção, desde a primeira oração. Que seja uma noite de milagres neste lugar. Se você quiser ficar em pé, sentado, ajoelhado, mas eu queria que você orasse pela sua família nesses próximos 2 minutos, que você intercedesse com fé e autoridade,
Queria que você apresentasse o seu pai, a sua mãe, você apresentasse seus irmãos. Não importa se ele está desviado, se ele está frio, se ele se apartou de Jesus. Não importa se a sua esposa está depressiva, os seus filhos nas drogas, não importa. Que Deus encontre um homem, uma mulher como essa avó, que lá atrás orou pela sua filha. Hoje o seu neto pode testemunhar. Quem sabe o próximo congresso é você e as gerações, sua avó, sua mãe, seu pai, seus filhos estarão aqui testemunhando. Ó Deus e Pai, nós levantamos, Senhor, um clamor nesta noite, apresentamos a nossa casa diante do Senhor. Pai, Satanás tem bombardeado as famílias, Pai, a humanidade geme, Senhor. Pai, a criação, Senhor, espera pela manifestação dos filhos de Deus. E Pai, que possamos nós apresentarmos as nossas famílias como o maior testemunho de um Deus que ama a família, um Deus que zela pela família, um Deus que não negocia a família, um Deus, Pai, que desde o Gênesis dos céus e da terra até Apocalipse é um Deus que zela, cuida, restaura, levanta a família. Ó Pai, nós apresentamos a cada um diante do Senhor nesta hora. Senhor, ouve o clamor, a petição, a intercessão de cada um agora. Ouve, Senhor, esse pai que clama, esta mãe que clama. Ouve, Senhor, este filho, esta filha que apresenta os seus pais. Ouve, Senhor, os pais que apresentam os seus filhos. Ouve, Senhor, o coração desta avó. Ouve, Senhor, o coração deste avô. Senhor, no nome de Jesus, Senhor, que todo espírito de confusão, de divisão, Pai, de separação, de contendas, Pai, esses demônios sejam atados, amarrados pelo poder do nome de Jesus. Pai, nós declaramos e profetizamos nesta noite: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha família serviremos a Jesus, eu e a minha casa influenciaremos uma sociedade que tanto necessita de influência de famílias que têm um testemunho de autoridade. Esse testemunho carrega a autoridade da transformação, da restauração, da cura, da libertação, daquilo que Cristo fez nesta família. Por isso, ó Deus, a cada um que está aqui representando a sua casa, a cada família aqui representada, Senhor, diante do teu altar, intervém nesta hora, intervém com o teu poder, vem com o poder do teu Espírito Santo e visita estes lares, visita agora as famílias onde eles estiverem, e que haja paz, que haja restauração, que haja salvação, que haja curas, que haja, Senhor, milagres, que haja, Senhor, a conversão do coração dos filhos aos pais e do coração dos pais aos filhos, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Ou como Josué disse: eu não sei vocês, povo de Israel, mas o que cabe a mim, eu e a minha casa já tomamos uma decisão, eu e a minha casa já fizemos uma escolha, e essa escolha é: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e as minhas gerações serviremos ao Senhor. Oh Pai, que assim seja de fato, Pai, em nome de Jesus, em cada um de nós, em cada lar, em cada família aqui representada, em nome de Jesus, Senhor. Obrigado, Pai, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Consagramos a nossa casa, consagramos o nosso lar, consagramos a nossa família ao Senhor, em o nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor, e amém, Pai. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Ontem nós falávamos um pouco sobre um lugar chamado Jardim do Éden. Esta palavra Éden significa o lugar de delícias, e nós vimos aonde Deus constitui a família, Adão e Eva, e coloca essa família num lugar de delícias. A família é um lugar de delícias, ou deveria ser um lugar de delícias. E nós vimos quando Adão e Eva, eles estiveram como família neste jardim antes do pecado, a glória que era. E depois que eles pecam e saem do jardim, a tragédia que acontece nesta família.
E falávamos ontem, não dava para falar um pouco sobre família sem antes tratar de um pecado que tem nos tirado da vida de espiritualidade, a nossa espiritualidade sendo afetada a cada momento. O pecado da idolatria, onde vimos que a idolatria não é apenas para os pagãos, mas a idolatria é tudo aquilo que nós colocamos no primeiro lugar no nosso coração, que não é Deus. Tudo aquilo que você coloca acima de Deus, das coisas de Deus, acima do reino de Deus, acima da palavra de Deus. E então isso se torna um ídolo. E vimos as consequências do pecado da idolatria. Nos tornamos como eles. Temos olhos, mas não vemos. Temos ouvidos e não ouvimos. Temos boca, mas não profetizamos, não saem mais palavras dela. Temos pés, mas não caminham mais. Temos mãos, mas essas mãos estão totalmente paralisadas, incapazes de tocar vidas e abençoar vidas. Então não tem como eu tentar assumir o meu papel de sacerdote do meu lar. Não tem como eu assumir o lugar de autoridade como cabeça na minha casa, se eu primeiramente como homem marido não estiver neste jardim do Éden. Porque se o Éden era um lugar de delícia, não era pela infraestrutura que Deus deu ao homem do bom e do melhor naquele jardim, mas é porque Deus todos os dias estava naquele jardim, numa profunda comunhão e intimidade com aquele homem e aquela mulher, com aquela família. Sabe o que nós precisamos? É levar a nossa família novamente ao jardim do Éden. Alô? É tempo de restaurar a espiritualidade do marido, do pai, da mãe, da esposa, dos filhos. E como nós podemos restaurar? A Bíblia diz: buscar-me-eis. Buscar-me-eis aquele que buscar de todo o vosso. E o maior mandamento da Bíblia é qual? Amarás ao Senhor teu Deus de todo coração, alma, força e entendimento. E então você busca, você volta ao jardim do Éden com esta chama de amar a Deus, a despeito do que Ele possa fazer, a despeito do que Ele possa me dar, a despeito do que Ele possa me entregar. Se Ele vai me curar ou não, me abençoar financeiramente ou não, não importa. Eu quero viver e habitar nesse jardim, o lugar da comunhão. Eu quero que a minha casa experimente o amor deste Deus, o poder transformador deste Deus, a graça de Cristo. Eu quero que a minha casa possa estar em comunhão com o Senhor todos os dias. Mas o que nós vemos são os ídolos da nossa vida. Ontem falei de um ídolo que Deus mostrou para mim, que era um ministério, onde eu tinha tempo para todos e para tudo, mas comecei sutilmente a deixar o jardim do Éden, e então me tornei como um ídolo. Perdi a visão, perdi o discernir da voz de Deus, fazia aquilo religiosamente. E a pior fase da minha vida, do nosso casamento, da nossa família, foi quando nós colocamos coisas acima de Deus. E essas coisas se tornaram ídolos que nos levaram a viver como ídolos, friamente, numa zona de frieza. Mas o dia que nós retornamos para o jardim de Deus e dissemos: Deus, quebra esses ídolos, nos perdoa, Pai. O Senhor não quer ser o segundo lugar no meu coração e na minha casa. O Senhor quer ser o primeiro lugar. Eu vou repetir: Deus não quer ser o segundo lugar na sua família. Deixa eu fazer uma pergunta, pastor André, para a igreja. Se o pastor André, daqui a alguns minutos que ele vai subir para orar e nos abençoar, se ele fizer uma convocação amanhã às 9 horas da manhã, toda a família estará aqui. Uau! Quem estaria? Seus filhos viriam, seu marido viria. Sabe por que não? Porque até amam a Deus, buscam a Deus, mas talvez Deus ainda não seja o primeiro no coração. Deus não quer ser o segundo, Deus quer ser o primeiro. É tempo de resgatar o jardim, é tempo de voltar ao primeiro amor, é tempo de permanecer, eu e a minha casa, neste jardim do Éden. Quem pode dizer amém para isso? Eu acho tão poderoso o que Paulo escreve a Timóteo, dizendo: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente os da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o ímpio.
pior do que o descrente. Olha o que Paulo está dizendo: a fé e a família jamais podem se separar. Alô? A fé e a família jamais podem se separar. A espiritualidade da fé cristã está totalmente vinculada e ligada à fé, à família. E a família totalmente vinculada à fé, à espiritualidade, à comunhão com Deus. Não tem como você exercitar, aí crescer e romper na sua fé, na sua vida espiritual, na sua espiritualidade, se a sua família não está bem. Isso é utopia, amado, não se iluda. Isso é apenas ser crente, é apenas religião, é apenas ir à igreja, dizimar, ofertar, cantar 5 canções, ouvir uma boa mensagem, aplaudir, orar e ir embora, mas a casa continua a mesma situação, a ruína, a destruição. Deixa eu te dizer, a fé, a espiritualidade, a vida cristã está totalmente vinculada com a nossa casa, com a nossa família, porque é essa fé que vai trazer a autoridade de Deus nesta casa. E uma família cheia de autoridade, ela vai fazer estragos no reino do inimigo, e ela vai implantar o governo de Deus aonde ela estiver plantada. Os seus filhos na faculdade, o seu marido no trabalho, você na rua, fazendo supermercado, no posto de gasolina. Esta família vinculada com uma fé genuína e verdadeira é uma família de autoridade, preparada para romper e implantar a autoridade de Deus aonde esta família passar. Não sou eu que estou dizendo, Paulo, fala com ele quando chegar no céu, aleluia. Ele está dizendo, olha só a palavra dele que ele usa: se alguém não cuida dos seus, e especialmente os da sua própria casa, família, não adianta cantar, não adianta ir à igreja, não adianta dizer eu tenho 30 anos de evangelho. Se você não cuida desse tesouro, desse projeto maior de Deus para a sua vida chamado família, se você não zela pela sua casa, marido, se você não zela pela sua esposa, esposa, se você não zela pelo seu marido, pelos seus filhos, pais com os filhos, filhos honrando seus pais, não adianta, meu irmão, dizer que é crente. Eu acho e creio, para mim, o grande trunfo de Deus para uma sociedade corrompida, onde a imoralidade tomou conta, a degradação moral da sociedade está diante de nós. Sabe qual é o grande trunfo de Deus? É levantar uma família restaurada, com uma fé genuína, curados, libertos, como esta geração desse jovem, a sua mãe, sua avó, e dizer: olha o que Jesus fez na minha vida. Vocês me conheciam antes e conhecem depois de Jesus. Não é religião, não é apenas mera palavra de persuasão, não, é o poder, é uma autoridade, um governo de Cristo, que transformou individualmente a cada um numa experiência pessoal com Jesus. E num todo, o projeto de Deus é eu e a minha casa servirmos a Ele, e então está aqui para apresentar a uma sociedade corrompida a minha família, para que todos vejam o significado do poder do Evangelho de Cristo. Como diz Padre Francisco Assis, discursando no seu seminário para os seus alunos seminaristas, falando sobre a grande comissão do Evangelho de Mateus: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E o Padre Francisco Assis, ele encerra sua aula aos seminaristas dizendo: pregue sempre, pregue sempre, pregue sempre, se for necessário, use palavras. Este padre está nada mais, nada menos dizendo: a espiritualidade e a fé, ela é testificada na nossa vida e na nossa família sem palavras nenhuma. Onde as pessoas olham para o nosso casamento, onde as pessoas olham para a nossa esposa, para o nosso marido, para nossos filhos, para os nossos avós, e vê uma geração diferenciada, vê uma geração restaurada. Pastor, não é essa geração, essa família não tem problemas? Temos problemas, mas nós temos um testemunho de mudanças de fato. Nós temos um testemunho daquilo que é a obra poderosa do Calvário nas nossas vidas e família, dizendo: eu posso dizer de fato, como Josué diz, eu e a minha casa servimos ao Senhor.
quando nós ferimos a família, nós estamos ferindo a fé. Vou repetir. Quando nós ferimos a nossa família, alguém da nossa família, nós estamos ferindo a nossa fé, ou a fé cristã. Se nós não vivemos bem a família, jamais viveremos bem a nossa fé. Sinceramente, irmãos, é verdade ou não é? Você consegue adorar a Deus de verdade, em espírito e em verdade, quando você saiu de casa, pancadaria, gritaria? Consegue, irmãos, de verdade? Eu já tive situação de subir num altar da igreja, onde eu e Flávia não estávamos bem ao sair de casa. Os pastores aqui nunca passaram por isso, só eu. E vou dizer, foi a pior mensagem que pude pregar, não no sentido da palavra, porque a palavra é tão fiel que outro dia a irmã chegou para mim e disse: pastor, foi a melhor mensagem que eu ouvi do Senhor. Eu falei: meu Deus, ela não sabe de nada do que aconteceu antes de vir para a igreja. Pastor, você não se envergonha de falar essas situações da sua vida? Eu não me envergonho, sabe por quê, amados? É momento de nós tirarmos as máscaras. A autoridade de Cristo, de Deus, vem na família quando a gente está disposto a arrancar as aparências, tirar as máscaras e dizer: estou aqui de cara limpa, Senhor, para confessar os meus pecados, os ídolos que eu coloquei acima do Senhor. Eu de fato confesso que o Senhor já não é mais prioridade na minha vida. A igreja, ministério, a vida de oração, palavra já não é mais prioridade. A fé, a espiritualidade não é mais prioridade. A minha adoração não é mais prioridade. Eu priorizei dar o bem-estar para a minha família. Eu quero que a minha família tenha do bom e do melhor. Deixa eu te dizer uma coisa. Um dia recebi um empresário lá na igreja. Ele parou com o seu carro importado na porta da igreja. Pela primeira vez ele entrou na nossa comunidade. Eu subi com ele à minha sala, ele e a sua esposa, e ele disse assim, com essas palavras, para resumir horas de ministração com ele. Ele diz: pastor, maldita a hora que eu prosperei, maldita a hora que eu vim ganhar muito dinheiro. E a esposa só chorava do lado. Pastor, o meu marido hoje tentou, nesses anos todos, dar toda a infraestrutura para a família, e de fato ele deu. Está aí o carro importado, com chofer, nós temos sítio, casa na praia, temos apartamentos, investimentos, dinheiro para nós não é problema. Mas ele começou a chorar, e olhando para a esposa, chorando, dizendo: a minha esposa está depressiva, já paguei os melhores psicólogos de São Paulo e não tem tratamento para ela. Ela não consegue se desvencilhar de uma angústia, de uma agonia, e eu sou o causador da destruição da minha casa, porque com muito dinheiro comecei a andar com pessoas com muito dinheiro, e então comecei a frequentar lugares que não deveria frequentar, prostíbulos, pagando mulheres caras para se deitar com ela. Comecei a beber escondido, eu comecei a fazer tantas coisas. Os meus filhos, não tinha mais tempo. Eu tentava suprir a vida dos meus filhos, a minha casa, sustentando eles com dinheiro. Dava sempre boas mesadas toda semana para eles. No final do ano dava os presentes mais caros, importados no shopping center, o mais caro de São Paulo. Mas ele diz: pastor, hoje eu aprendi que o meu filho não precisa do carro importado, do brinquedo importado, da boneca importada no final do ano. Talvez ela precisa da boneca que custa R$1 de pano, mas um pai presente para brincar com ela e olhar nos olhos dela e sorrir com ela e abraçar ela. E eu larguei os meus filhos e a minha casa, e hoje eu e a minha casa estamos destruídas. Tenho dinheiro, mas a minha casa está destruída. E pastor, consequentemente por isso, a minha fé, hoje eu duvido de Deus. Hoje eu já não acredito mais. Eu já estou tão frio, tão distante de Deus. Sabe por quê, meu irmão? Não tem como viabilizar a sua fé se a sua casa não estiver no altar do Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe por quê? Eu e você podemos dizer isso, porque nós olhamos com os olhos da fé, e a fé não é cega, a fé tem a visão própria, a fé nos leva a enxergar o que ninguém enxerga. Por isso você hoje deixa Deus abrir os olhos da fé, para você enxergar a sua família voltando-se para o jardim do Éden, voltando-se para o amor, primeiro amor, com Deus, dizendo: Deus, eu não quero mais correr atrás de bênçãos, eu preciso correr atrás do Senhor. Eu e a minha
minha casa precisamos deste governo, desta autoridade sobre o diabo, sobre o pecado, sobre as propostas deste mundo. E esta autoridade eu sou nutrida na tua presença, no jardim do Éden, quando eu estou com o Senhor. E então aquele homem disse: pastor, me ajuda a voltar, eu e a minha casa, ao jardim do Éden, para que tudo seja restaurado. Eu lembro até o texto que Deus me deu de Amós, onde o profeta Amós disse: levantarei e restaurarei o tabernáculo caído de Davi. E o Senhor mandou eu liberar aquela palavra dizendo: prepare-te para um tempo que Deus vai levantá-los, vai restaurar área por área. E meu irmão, eles foram embora meses e meses. Eu ministrei algumas vezes com eles, depois eles foram embora meses e meses, depois eles voltaram. E ele disse: pastor, eu juntei uma oferta de tudo que eu gastei com psicólogos e com remédios caríssimos lá com a depressão da minha esposa. E hoje a minha esposa está curada. E eu vim aqui sacrificar uma oferta de gratidão, porque ninguém pode ajudar ela a não ser Jesus. A não ser Jesus. E eu vim aqui porque esse Jesus usou a vida de vocês e a igreja de vocês para abençoar a minha família. E então eu quero entregar esta oferta para esta igreja, para abençoar a obra neste lugar. Jesus, Ele está de olho nos seus filhos, na sua esposa, no seu marido. Ele só está esperando um posicionamento hoje. Ele só está esperando uma decisão sua. Ele só está esperando um poder de uma decisão sair da sua boca e dizer: chega, Satanás, você não vai mais se andar. Eu não quero mais viver de religiosidade, de aparência. Eu não quero viver, eu e minha casa, distantes daquilo que é a fé genuína. Eu quero ter uma fé genuína, mas quero apresentar a minha família como uma família sacerdotal, uma família abençoada e uma família que conhece o jardim do Éden e vive com Deus todos os dias, como Adão e Eva viveram, para assim viver a plenitude de promessa e a herança que Jesus conquistou para nós e para nossa casa. Você e sua casa servirão ao Senhor. Você e sua casa viverão o melhor de Deus. O melhor de Deus virá ainda. Não chegou, mas chegará. Por isso que com os olhos da fé você possa hoje enxergar isto. Pastor, eu não consigo enxergar. Você não consegue porque você está olhando para a sua casa hoje, sua família, com os olhos naturais. E você só vai ver problemas, pessoas problemáticas. Mas quando você começar a olhar com os olhos da fé e dizer: Deus, entendi o que Paulo disse aqui. Não adianta eu cuidar da fé se não cuidar primeiramente também da minha família. Da minha família. Você pode repetir comigo? Diga assim: a visão de Deus para a família continua a mesma. O salmista diz que Deus faz o órfão viver em família. A Bíblia diz que Deus abençoaria Abraão, a sua casa, a sua família e todas as famílias da terra, diz a Bíblia. Sabe por quê? Porque este Deus começa a se revelar como um Deus geracional. Eu não quero abençoar só você, Abraão. Eu quero abençoar você, o seu filho Isaac vai nascer, aquele filho Jacó que ele vai gerar, o seu neto. Eu vou abençoar o seu sobrinho Ló. Eu vou abençoar a todas aquelas famílias que virão depois de você. Eu quero abençoar gerações. As famílias serão benditas. Irmão, esse testemunho desse jovem, uma mulher, uma avó, que creu e disse: não vou abrir mão, eu vou plantar em oração, eu vou buscar a Deus, eu não vou arredar o pé da casa do Senhor, eu não vou, que nem Jacó com o anjo, eu não saio daqui, Senhor, enquanto eu não ver eu e a minha filha, o meu neto servindo ao Senhor. É uma decisão, é uma perspectiva de visão geracional. Deus alcançou uma para alcançar 3 gerações. Deus te alcançou para você, meu irmão, agora alcançar as próximas gerações que estão vindo em nome de Jesus, amém? Deus ama a família. Fé e família estão totalmente ligados. A família é a porta que Deus se revela. Eu acho linda essa frase. Família é a porta que Deus se revela. Quer ver uma coisa?
Quando Deus quer falar do seu amor na Bíblia, você vai ler lá em Isaías capítulo 49, não precisa abrir, versículo 15, diz: pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta? Lembra deste texto? Olha, um Deus que usa a figura da família, a todo momento se revela através da família para falar com Israel. Um Deus que a todo momento, na ótica de Deus, sempre a família é prioritária, é primeiro lugar, é prioridade. E então Deus vai trazer preceitos e princípios, e Ele então usa a família para trazer os seus princípios. Pode acaso uma mãe esquecer-se do filho que amamenta e tal, e chega no final ele diz o quê? Então ele aplica o princípio: jamais esquecerei eu, Deus, de ti, ó Israel. Eu jamais vou esquecer de ti, o teu nome está escrito na palma das minhas mãos. Deus usa a figura da família, a figura da mãe. Deus se revela através da família, e Ele é o Deus de autoridade. E se a família vai influenciar, as gerações vão influenciar debaixo de autoridade, então permita Deus se revelar esta autoridade a este governo, primeiramente dentro da sua casa, e aonde você e sua casa chegarem, então essa autoridade revelada a vocês vai fluir de vocês como um rio que flui do nosso interior, como diz João capítulo 7, do seu interior fluirão não gotas, rios de água viva. Essa água viva é Jesus, que sacia toda a sede humana. E então, meu irmão, aonde tua casa chega, tua família chega, ela exerce autoridade. Sabe por quê? Essa família conhece o Deus de autoridade, e então o que flui desta família, do seu interior, é a autoridade de Cristo a todo momento. Seja num gesto, seja numa palavra, numa ação, numa atitude, a autoridade de Cristo vai fluindo. Deixa Deus revelar ao mundo a São Gonçalo. Deixa Deus revelar Jesus, a autoridade de Cristo através da sua família. Deixa Deus revelar esta autoridade através da vida dos seus filhos. Os meus pais, eu tenho mais 3 irmãos, o mais velho, João Carlos, depois vem o Rogério, o nome mais sublime depois de Jesus, né, pastor Rogério? Aleluia. Depois vem o Paulo Henrique, o terceiro filho. Aí minha mãe falou: não, tem que vir uma menina. Aí veio a 4ª menina, a Daniele, hoje já casada com 39 anos, sobrinho. Mas eu me lembro na adolescência, 14, 15 anos, pré-adolescente, eu andava muito com meu irmão mais velho, a influência dele. O irmão mais velho é uma bênção. Ele já na faculdade, e aquela coisa da faculdade, começar a sair para as noitadas de São Paulo. Para encurtar a história, quando os meus pais olharam, eles que criaram os 4 filhos desde criança, desde bebê, dentro da igreja. Quando eles perceberam, os 4 filhos estavam fora da igreja. Os 4 filhos não tinham mais vontade de ir para a igreja. Escola dominical, então, acordar cedo, domingo, irmão. Julho, frio em São Paulo é frio, né? A pastora disse: hoje está frio. Eu falei: não, você não sabe o que é frio. Vai para São Paulo em julho para você ver. Trinca os dentes. E aquilo agoniou o coração da minha mãe e do meu pai. Quantas vezes chegava com o meu irmão mais velho às 3 da manhã, às vezes meio tonto de tanto ingerir bebida alcoólica. 15 anos de idade, irmãos. Alguém que cresceu dentro da igreja. E o dia que meu pai e minha mãe despertaram, eles começaram a buscar uma obra de renovação na vida deles. Eles começaram a buscar não mais a religião, mas aquilo que era obra do Espírito Santo. E então eles foram a uma igreja, e então o pastor estava pregando, e ele liberou uma palavra, apontou para minha mãe e disse assim: eu vejo 4 pregos, e 4 pregos cravados na cruz, e esses 4 pregos estão cobertos pelo sangue de Jesus. O pastor nunca tinha visto minha mãe, não sabia que ela tinha 4 filhos. E então ela teve o entendimento e discerniu a palavra de conhecimento daquele pastor, de que os 4 filhos estavam consagrados a Jesus, e que o sangue de Jesus livrava, pela misericórdia de Deus, os 4 filhos do pior.
Sabe o que aconteceu? Quantas vezes chegava 3 da manhã, 4 da manhã com o meu irmão mais velho em casa, e a gente dizia, vai em silêncio para não acordar o nosso pai, nossa mãe, os irmãos. E quando a gente passava, subia os 16 degraus lá que dava para o andar superior da casa, para os quartos, tinha que passar primeiro pelo quarto, a porta do quarto da minha mãe e do meu pai. Sabe qual era a cena e o cenário que nós víamos? Uma luzinha acesa, e o meu pai e minha mãe de joelhos na cama, orando a madrugada toda até nós chegarmos. Um pai e uma mãe que não falavam mais nada. Um pai e uma mãe que não forçavam o filho a ir para a igreja. Um pai e uma mãe que não queria mais bater no filho para ir na escola dominical. Mas uma mãe e um pai começaram a exercer o poder de uma autoridade, dizendo, esta autoridade vai ser manifesta na minha casa, e eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e os meus filhos serviremos ao Senhor. Mas deixa eu abrir um parênteses. Sabe por que os 4 filhos se esmoreceram, se esfriaram na fé? Porque meu pai e minha mãe viviam debaixo de opressão de um pior demônio que existe. E sabe como chama-se esse demônio? Chama-se espírito de religiosidade. Nós crescemos todos aqueles anos desde pequenininho na igreja, e olhando para dentro de casa como referência meu pai e minha mãe, meus pais líderes nos ministérios da igreja, vice-presidente da igreja, e cargos na igreja, e pregava na igreja. Deixa eu te dizer uma coisa, chegou uma hora que nós, os 4 filhos, começamos a entrar em crise. Sabe por quê? Porque aquilo que os meus pais falavam na igreja não condizia com aquilo que eles viviam e praticavam dentro de casa. Para resumir, para você tentar entender um pouquinho como era dentro da minha casa, eu ouvi da boca da minha mãe um dia chorando, e ela chorava e chorava e chorava. E eu me lembro que ela estava com um pano, uma toalha na mão, ela jogou no chão, e ela disse, pelo amor de Deus, vocês me internem numa clínica, porque eu não aguento mais viver dentro desta casa. Tamanha era a confusão, tamanha era a briga, tamanha era como meu pai tratava minha mãe a ele, e as confusões, e as chateações, as mágoas, amarguras, ressentimentos. E você pode dizer, pastor, eu me identifico com a sua família, eu estou há tantos anos na igreja, a minha família. Irmãos, o pior demônio é esse demônio da religiosidade que faz viver de aparência. Sabe por quê? Quando os 4 filhos e o meu pai e minha mãe, os 6, chegavam na igreja, cada um com a sua Bíblia embaixo do braço, sabe o que acontecia? Quantas vezes eu ouvi isso? As pessoas apontavam o dedo e diziam assim, que família linda, que família espiritual, olha só, os 6 com a Bíblia. E meu irmão, às vezes dava vontade de dizer, vai morar com eles para você ver que espiritualidade que é em casa. Vai lá em casa, passa 2 dias, não precisa uma semana, não, passa lá um dia para você ver como é em casa. Sabe por quê? Porque a nossa fé não condizia com a nossa família, e a família não condizia com aquilo que professávamos da nossa boca e a nossa fé cristã. Por isso Paulo está dizendo, não adianta você exercitar fé se não cuidar da sua família. E não adianta só cuidar da família se você não levar para o jardim do Éden para exercitar a fé com Deus e a autoridade de Cristo. E os 4 filhos começaram a ver os pais se degladiando, querendo se separar, só falavam em separação, mas chegava domingo na igreja, a paz do Senhor. E meu pai orava de um jeito tão bonito, Deus do universo, Pai das estrelas mais infinitas, e aí começava, e eu ficava assim, Ele podia ser manso com a minha mãe lá em casa, ele podia falar palavras bonitas lá em casa também com os filhos. Deixa eu te dizer uma coisa, amados, foi um pai e uma mãe que decidiram bater na mesa e dizer, a partir de hoje nós vamos buscar cura para nós primeiramente.
E depois que essa cura se manifestar no nosso casamento, nós vamos buscar filho por filho. Jesus vai resgatar um por um, porque eu já tomei uma decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não desse jeito, onde a fé está totalmente deformada, a família destruída. Não, queremos viabilizar a fé, mas também viabilizar uma família de autoridade, para fazer e ser a diferença nessa terra. Eu quero te dizer hoje, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Hoje eu e os meus irmãos batizados com o Espírito Santo, eu e a minha família todos amamos a Jesus. Eu e meu pai, hoje eu e Flávia somos pastores dos meus pais. Eu tenho a honra de pastoreá-los. Deixa eu te dizer uma coisa: não desista do projeto geracional de Deus para a sua vida, chamado família. Viabiliza a sua fé, mas com a sua família, com a sua casa. Ajeita a casa, ajeita a família. É hora, meu irmão, de varrer, como diz no Evangelho de Lucas, a parábola do dracma perdido. Meu irmão, aquela mulher estava na sua casa escura, mas ela tinha perdido a moeda. Aquele dracma havia sido perdido dentro de casa, e então ela acende o candeeiro. É hora de acender o candeeiro na sua família. É hora de acender a luz do Evangelho, a luz da palavra, e deixar Jesus brilhar de uma maneira diferente, dizendo: eu não quero ser religioso, eu não quero viver de aparência, os meus filhos não vão viver de aparência, o nosso casamento não será de aparência, mas eu e a minha casa de verdade serviremos ao Senhor, debaixo de autoridade. Acenda a luz dentro da sua casa. Aquela mulher, para achar o dracma perdida, ela pegou a vassoura e começou a varrer atrás dos sofás, atrás dos móveis. É hora de permitir o Espírito Santo mexer e desarrumar o que precisa ser desarrumado, para Ele arrumar do jeito que as Escrituras dizem, do jeito que aquilo é o alinhamento da verdade para o coração desta família. É hora de varrer a sujeira do passado. As coisas velhas precisam de verdade passar. Para de jogar o passado na vida da sua esposa, do seu marido. Para de jogar na vida dos filhos o teu passado. É hora de varrer, é hora de limpeza, é hora de cura, é hora de perdoar, é hora de se perdoarem. Eu me lembro que na sala de casa, uma das noites mais lindas que minha família viveu foi o dia que pela primeira vez o meu pai me abraçou. Meu pai tinha muita dificuldade de expressar amor, carinho, falar eu te amo. Sempre foi mais fechado. Ele sempre demonstrou muito amor, sempre cuidou muito da família, mas ele não tinha essa coisa de facilidade de dizer, de expressar, de tocar, de pôr no colo. E pela primeira vez naquela sala de casa, os 6 chorando, naquela fase que Deus estava varrendo e limpando, Deus disse: é necessário se perdoar. E então meu pai vem e me abraça. Nós ficamos em pé, talvez alguns minutos chorando. Pela primeira vez eu vi meu pai chorando, e eu chorando no ombro dele, pedindo perdão: pai, perdão por toda a rebeldia, toda a desobediência. Eu desonrei o Senhor por muito tempo, me perdoa. E ele dizendo: filho, me perdoa, porque o papai não conseguiu ser o pai que eu precisava ser na sua vida. Eu desonrei sua mãe na sua frente, eu desonrei os seus irmãos, a você. Olha, eu desonrei o nome de Jesus, vivendo de aparência, me perdoa. E então minha mãe se levanta, abraça meu outro irmão abraça minha irmã, e começou um rodízio de abraços e choros e liberação de perdão. E naquele perdão Deus começou a varrer todo o passado que nos prendia espiritualmente, que nos paralisava para nossa família não sair do lugar. E então um processo de restauração e cura começou dentro de casa, sabendo que Deus tem o seu projeto maior e quer se revelar através da família. E então, a partir de então, o Senhor começa a levantar e restaurar a nossa família, para que hoje possamos testemunhar e testificar que a família é a porta que Deus se revela. Por que Deus se revela através da família, pastor? Sabe por quê? Porque no próprio Deus o conceito família existe. Vou repetir: porque no próprio Deus o conceito família existe. E a Trindade é o melhor e maior exemplo de família que a gente tem. Uau! Recebe essa revelação no teu espírito. Esse Deus do Éden, Yeshua, Elohim, que estava no jardim do Éden, criou a família Adão e Eva.
que se revelava na vida de Adão e Adão e Eva se revelaria na terra a quem era este Deus, o Criador deles. Este Deus que criou a família, a essência desse Deus revela esta família. Por isso, esse trino Deus, Yeshua HaMashiach, é revelado em 3 pessoas. Não são 3 deuses, é um único Deus revelado em 3 pessoas: a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pastor, o que eu posso aprender nessa trindade? A visão familiar na trindade é só você olhar esse trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, como eles interagem entre eles. Deus Pai interagindo com Jesus, o Filho interagindo com o Pai, o Espírito Santo interagindo. É fácil, é só olhar para a trindade e ver como um honra o outro. Jesus honrou o seu Pai a todo momento, o Pai honrou publicamente Jesus no dia do seu batismo. A honra sempre estava diante deles. O relacionamento não faltava. Jesus subia ao monte para se relacionar com o Pai se relacionava com ele. O Espírito agora leva a este relacionamento. Este Deus Pai, diga comigo assim: Deus Pai. Não, mas diga com autoridade: Deus Pai revela o papel do Pai na família. Se você olhar para Deus Pai na Bíblia, alguns atributos, características deste Deus Pai é o que Deus espera de você, de mim, Pai. E nós podemos ver um Deus que é Pai, revelado num Deus que é amor. Por isso o Pai ama o seu filho, a sua filha, ama a sua esposa, ama o seu lar, ama a sua casa. Esse Deus Pai, Ele tem a marca do amor. Ama, de verdade ama. 1 João 4,8, não precisa abrir, diz: aquele que não ama, não conhece Deus, porque Deus é amor. E esse Deus Pai é amor, e Ele se revela na família debaixo de amor. Pai, volte a amar se você deixou de amar. Qual foi o último abraço que você deu no seu filho? Qual foi a última vez que você rolou com ele, fazendo cosquinha nele? Ah, pastor, mas ele já tem 17 anos, não importa a idade. Abraça ele, dá um beijo nele, nela. Rola com ele no chão, põe ele no colo, fala palavras de amor a ele. Demonstra este amor com toques, com afagos, com palavras. Demonstra este amor em nome de Jesus. Eu vou correr um pouco aqui. Este Deus Pai, que revela o papel do Pai na família, é um Deus que corrige. Para pai de empurrar para sua esposa, para a mãe, o papel da correção para os filhos. O que tem de pai, desculpa o termo, amanhã eu vou embora mesmo, eu já não vou voltar, é a C do avião. Irmão, o que tem de pai folgado? A irmã cutucou o homem ali, acho que é marido dela. Uau, não cutuca, irmã, deixa para depois. O pai vira para a mãe e diz: olha o seu filho, como não fosse filho dele. Você não vai fazer nada. Irmão, outro dia lá na igreja, só na igreja em São Paulo que tem umas crianças, mas meu irmão, veio, parecia um furacão aquela criança, e veio, e eu conversando com o pai, a mãe e a criança para lá e para cá, subia no altar e pulava, dava um moche aqui no altar, e pirueta, e cambalhota, e eu só olhando para o pai e olhando para a criança, falando, Meu irmão, aí eu fiquei muito aleluiado, aleluia. Quando ele virou assim, diz: filho, para, porque senão, olha o pastor vai te corrigir. Irmão, é tudo que eu precisava, o gancho. Eu falei: irmão, deixa eu te trazer um princípio em amor. A todo momento eu estou percebendo que você está empurrando para a mãe ir lá corrigir o filho. A todo momento você está olhando para ela ir atrás do filho. A todo momento você está querendo conversar comigo e o seu filho aprontando e você dizendo: vai lá você, mãe, corrigi-lo. E deixa eu te dizer algo mais. O seu filho vai crescer com uma imagem de um pastor
carrancudo, bravo, que não aceita correr, que não aceita ir para lá, para cá. É natural da criança correr, não tem como, é natural ela falar, não tem como. Mas é você, pai, que precisa corrigir a sua criança, é você, pai, que precisa levar lá no banheiro da igreja, às vezes, dar aquele puxãozinho de orelha. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Você pode dizer, pastor, mas ficar 40 minutos no louvor quietinho. Deixa eu te dizer uma coisa, eu cresci numa igreja tradicional que eram bancos de madeira, não é acolchoado como essa igreja com ar-condicionado, tem cafezinho, tem tudo nessa igreja, aleluia. Irmão, você pastor aqui, aleluia. Pastor André lá na igreja era banco de madeira, aqueles compridos. Irmãos, demorava 3h30 o culto, e tradicional, daqueles bem tradicional, que cantava o hino, embora se a morte vier. E eu falava, meu Deus. E aquele órgão, só o órgão. Mas deixa eu te dizer, ficava 1 hora aquele órgão tocando, só o cantor cristão, os hinos. Os 4 filhos naquele banco de madeira sentadas. Meu irmão, não precisava nenhum gesto, apenas o olhar do meu pai para o lado. Os 4 filhos já se portavam, porque ele sempre nos ensinou: aqui dentro é a casa do Senhor, aqui dentro você vai ter reverência. Lá em casa a gente, você pula, você faz, mas aqui dentro é a casa do Senhor. E meu irmão, ai de nós 4 se não obedecêssemos. Meu irmão, meu pai não se esquecia. Quantas vezes eu dizia, ele orou muito domingo de manhã, ele falou que ia corrigir a gente em casa, mas ele orou tanto, cantou tanto, ele já se esqueceu. Meu irmão, entrava em casa antes do almoço, era a primeira coisa. Sabe o que ele fazia? Eu vou corrigir você, mas antes de corrigir eu vou te explicar porque eu vou bater em você. Eu vou bater em você porque você fez isso que não era para fazer na igreja. E você pensou que eu esqueci? Não me esqueci. Você pode abaixar sua calça, irmãos, aleluia. Irmãos, daquele frio, você imagina. E eu falava, vai ser a de cinta, que às vezes era um couro mais macio, mas ele pegava aquelas sandálias havaianas de borracha, irmão, no frio. Meu pai nunca espancou ninguém, mas o meu pai sempre exerceu a correção. Meu pai sempre ensinou a educação. Sabe como os seus filhos vão influenciar a sociedade aonde eles estiverem, honrando a Deus e honrando o nome da família, através da educação que eles vão exercitar diante de um senhor no ônibus, aonde ele vai se levantar e dizer, por gentileza, senta aqui, porque o senhor é de idade. Olha, eu posso ajudar a senhora a subir essa escada. E meu irmão, hoje os jovens já não tem mais isso. E quando um jovem pratica isso, todos param para olhar. Deveria ser ao contrário, mas não é. Meu irmão, o seu filho, ele quando é corrigido, e a Bíblia fala em Hebreus capítulo 12, que é necessário, Deus, o pai, corrige a quem ele ama. E o papel do pai é corrigir, porque ele ama os seus filhos. Quer ter filhos de autoridade, com um testemunho lindo, com educação linda, é necessária a correção. Este Deus é um Deus de autoridade. A marca do pai tem que ser a marca da autoridade. Uma família espiritual começa de um pai que ele é espiritual e ele exerce autoridade. Quantos pais não exercem mais autoridade? Autoridade espiritual, autoridade na família, autoridade na rua. Eu me lembro uma vez que se levantaram alguns amigos para pegar o meu irmão na escola. Aí meu irmão chamava sempre os irmãos mais velhos, 2 irmãos, eu e meu irmão mais velho. Mas meu pai ficava sabendo, sabe que meu pai ia? Ele ia lá na escola e dizia, olha, aqui está o meu filho, os meus filhos estudam aqui. E como autoridade sobre eles, eu não aceito que ninguém venha intimidar os meus filhos. E se eles aprontarem, eles sabem que eles vão ser corrigidos em casa. Mas como pai, exercendo autoridade sobre a minha família e a vida deles, eu estou aqui na escola para dizer isso a vocês. Eu não aceito que eles sejam intimidados. Ei pai, não joga essa responsabilidade para a mãe, para a mulher, para a esposa. É o papel do homem, do pai, de autoridade, de referência de autoridade. Autoridade espiritual. Eu fico tão maravilhado de ver o meu pai pregando,
Ele ama esta área de libertação, de batalha espiritual. Eu, quando vejo meu pai orando e meu irmão confrontando aqueles inimigos, expulsando demônios da vida das pessoas, ele ora com tanta compaixão por aquela vida, tanto amor por aquela vida, mas com tanta autoridade contra o diabo. E o diabo sabe quem tem e quem não tem autoridade. Eu não estou falando de gritar com os demônios. A autoridade não tem nada a ver com falar alto com demônios, porque o diabo não tem medo de gritaria. O inferno já é uma gritaria. O diabo está acostumado com gritaria. Mas o diabo sabe qual é o pai que vive no jardim do Éden com Deus, intimamente com Deus, que busca Deus, que ama Deus acima de tudo, que ora. Um pai que ama a palavra, um pai que pratica a palavra. O diabo teme e treme quando um pai desse chega cheio de autoridade. Eu me lembro uma vez que estava num seminário de libertação. Meu pai estava na parte de fora, eu estava atendendo uma jovem endemoniada. E quando eu estava ali ajoelhado e ministrando aquela jovem com alguns amigos, irmãos e irmãs intercedendo ali, intercessores orando comigo, meu pai entrou na sala. E quando meu pai entrou na sala, aquela mulher endemoniada, eu sei que não era mulher, mas aqueles olhos dos demônios olharam para ele e dizendo: manda ele embora daqui, eu não quero ele aqui. E então meu pai mansamente entrou e disse: em nome de Jesus eu vim aqui, você querendo ou não, eu vim aqui para te mandar embora, e solta esta vida que Deus ama tanto. E não gritou, não fez nada, disse apenas: em nome de Jesus, vai embora agora. E eu fiquei ajoelhado olhando. Aquela jovem volta ao normal. Os demônios sabem quem tem e quem não tem autoridade. Pai, é hora de você orar pelos seus filhos, impor as mãos. Quantas vezes meu pai ia lá, antes de levar para o hospital, dar remédio aos filhos, ele pegava o óleo da unção e dizia: Senhor, a tua palavra diz isso, se alguém impor as mãos sobre os enfermos em teu nome, Jesus, eles seriam curados. Eu oro no nome de Jesus, essa febre venha baixar agora. Quantas vezes, meu irmão, coisas de minutos, a gente deixou de ir ao hospital, porque um pai estava exercendo autoridade dentro de casa. Este Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, se revela como um Deus de autoridade. Deus quer que os pais exerçam essa autoridade. É um Deus relacional. Pai que se relaciona, quer estar com seus filhos, com a família, com o seu povo, dedica tempo. Ei pai, para de ficar no trabalho até mais tarde, para com esse negócio de happy hour. Ei pai, volta para casa. Se você não tem prazer em voltar para sua casa, alguma coisa está errada. Você precisa amar os seus filhos, você precisa se relacionar. Não adianta viabilizar, tentar viabilizar a fé, a espiritualidade, se não viabilizar esse relacionamento em casa. Sabe por quê? Porque a cruz, meu irmão, aponta para o céu e para o lado. Não adianta ter relacionamento com Deus, dizer que tem relacionamento com Deus na vertical, se eu não consigo me relacionar com os meus filhos na horizontal. Se eu não tenho tempo com os meus filhos dentro de casa, é mentira, não passa do teto esse relacionamento com Deus na vertical. Meu irmão, viabiliza primeiramente na família esse relacionamento na horizontal, com seus filhos, com a sua esposa. Este Deus é um Deus relacional que nos chama a todo momento em Cristo Jesus a estar com Ele, a se relacionar com Ele. Este Deus é um Deus que reconhece o Filho. Jesus o Filho foi reconhecido pelo Pai diante dos homens no seu batismo. Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro. O Pai tem prazer em reconhecer os filhos. O que tem de pai dizendo e profetizando: meu filho não tem mais jeito, o meu filho é burro mesmo, meu filho é... Outro dia eu vi um pai dizendo: meu filho é um idiota. Eu falei: o quê? Oh pastor, desculpa, esqueci que o senhor é pastor. Eu falei: mesmo que eu não fosse. Você tem costume de chamar seu filho de idiota? Seu filho foi criado em imagem e semelhança de Deus. Ele é a herança que Deus deu para você cuidar. É de Deus a herança, não é sua, é de Deus para você cuidar. Como é que você está tratando ele, idiota?
Reconheça o seu filho, reconheça as qualidades. Diga: filhão, senta aqui. Olha, a despeito das suas lutas, dos seus conflitos, você é um filho querido, você é um filho precioso, você é um filho amado. O papai ama muito você. Eu vou fazer de tudo para te ajudar na escola, a você entrar numa faculdade, a você ter o seu primeiro emprego. O papai está aqui para o que der e vier. E quando você estiver diante dele, diante dos amigos dele, reconheça o seu filho, reconheça a sua filha, assim como Deus Pai reconheceu o seu filho Jesus diante dos homens. Isso gerou autoridade para Jesus, o filho. Como é que você tem tratado os seus filhos? Quais são as palavras que saem da tua boca? O papel do filho é revelado na pessoa da Trindade, na pessoa do Filho Jesus Cristo. Esse Jesus tem a marca da obediência. Quantos filhos temos aqui? Deixa eu te dizer uma coisa, você jovem, filho que não se casou ainda, honra o teu pai e tua mãe. O princípio da honra, o princípio da obediência, era a marca de Jesus. Era a marca de Jesus. Olha para a vida de Jesus, a todo momento ele obedeceu o seu pai. A todo momento ele honrava o nome do seu pai. Filho, honra. Como nós lemos o texto do congresso, honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem. Isso é verdade, irmãos, não brinca com a Bíblia. Para que tudo vá bem e seus dias se estendam na terra. Tem 2 jovens que cresceram comigo lá naquela igreja tradicional. Esses 2 jovens, meu irmão, eles diziam tantas coisas ruins aos seus pais. Esses filhos, eles desonravam os pais na igreja. Esses filhos aprontavam tanto. Outro dia ele chegou lá, meu irmão, de braço quebrado, gessado. Falei: o que aconteceu, Sidney? Ele falou: a gente brigou lá, saiu na mão com meu pai. Falei: o quê? Vocês cresceram na igreja, estão na igreja com a gente, saiu na mão com o pai? Ele aí pegou a vassoura, ele já estava meio alterado, bateu com a vassoura, quebrou meu braço. Olha a família, dentro da igreja. Dentro da igreja. Esses filhos cresceram debaixo de uma família totalmente desestruturada. O pai não amava, não reconhecia. O pai não cuidava, não se relacionava com ele. Sabe o que aconteceu? Esses filhos cresceram com ódio, com mágoa dos pais. E o final deles, sabe qual foi? Para resumir a história, os 2 filhos daquela família morreram assassinados em São Paulo, quando jovens. E sabe por que o diabo tragou aqueles jovens? Eu não tenho medo de errar, porque eu andei com eles. Até o último dia antes da morte deles, eles desonraram os seus pais. Se a promessa é quando você honra o pai, os seus dias são prolongados, ao contrário é a mesma coisa. Quando você traz desonra, cuidado, filha, cuidado, o diabo não está brincando. O diabo não está brincando, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Jesus revela a marca da obediência, Jesus revela a marca da honra, Jesus revela a marca da reverência, do respeito. Filhos já não respeitam mais os pais. Alô? Aqui no Rio não tem esse problema. Seus pais espirituais que estão aqui, seus pastores, que cuidam de vocês espiritualmente, são pais que Deus deu a vocês. Outro dia eu fui numa igreja, o jovem da igreja chamou o pastor dele de tiozinho. Ô tiozinho, pega aqui para mim. Eu falei: deve estar falando com alguém perto do pastor. Mas aí o pastor veio até ele. Eu falei: tiozinho? Onde está o respeito com uma autoridade espiritual, um pai espiritual sobre a vida dele? Onde está a reverência, o respeito? Jesus revelava esse respeito, essa reverência a todo momento diante do Pai. Jesus era totalmente dependente do Pai. Sabe o que os jovens querem hoje? Os filhos querem hoje? A independência. Eu quero me ver livre dos meus pais, da minha casa o quanto antes, porque eu não aguento mais viver dentro da casa. Eu não aguento mais viver a minha família, porque a família dele já não é mais um lugar de delícias, um jardim do Éden. Ei, amada, ei, filho, você precisa entender a dependência que Jesus tinha para com seu pai. Jesus jamais quis ser independente, mas ele dependia do seu pai para tudo. O papel do Espírito Santo é o papel da mãe. Revela a mãe. Seja sincero, irmão. Quando a coisa aperta para você, você fica doente, não importa a sua idade, para quem você recorre?
É para a esposa? Fala a verdade, irmão. Esposa, seja sincera. É para onde ele corre? Primeira casa que ele vai é para a sua? Ele vai para a casa da mãe. É verdade ou não é? Ele liga primeiro para mãe. Porque o Espírito Santo tem a marca do consolo. Ele é o consolador. Sabe quem é o consolador da família? É o papel da mãe. Mãe, você tem o papel de consolar, de trazer conforto, de trazer consolo dentro de casa. O seu marido chega de cabelo em pé, né? O seu marido chega daquele jeito esfumaçando. Que ele possa encontrar, que seus filhos possam encontrar uma mãe, uma mulher, uma esposa que traz consolo, que tem uma palavra de consolo. Olha, calma, quieta o coração, vai dar tudo certo, vamos orar, eu vou orar. Quantas vezes eu cheguei em casa de cabelo em pé, meu irmão, porque pastor também fica de cabelo em pé. E quando eu estou de cabelo em pé, pastor, sabe o que acontece? Eu não gosto de falar com muita gente não, nem com Flávia. Uau, ela está aqui, ela sabe. Eu não gosto de falar muito, porque aí já viu. Ela sabe que eu gosto de ficar num canto, ali no meu cantinho, ficar mais tranquilo. Quantas vezes, Flávia, viu a coisa tão apertada para mim, ou para uma situação que ele precisava tomar decisões sérias, e eu totalmente agoniado, sabe o que ela fazia? Quantas vezes ela fez? Eu lá no sofá quietinho, ela não falava nada, porque ela sabia que eu não queria conversar. Ela só colocava a minha cabeça no colo dela, fazia eu deitar de lado assim, colocava a cabeça no colo dela, ela só ficava fazendo cafuné no cabelo. E quando eu vi, ela estava abençoando e orando, já começando a declarar a vitória do Senhor naquela área. Quantas vitórias nós tivemos, porque houve consolo, uma mulher que trouxe consolo dentro de uma família que talvez os corações estavam cheios de agonia, perturbados, desorientados. O Espírito Santo é quem edifica. A mulher, a mãe é quem edifica seu lar, com palavras de sabedoria. Mulher, você tem um dom que só Deus deu para vocês. Só vocês têm o dom de falar muito, aleluia. Gostei do aleluia do pastor Mendonça, aleluia. Só vocês têm este dom. Mas use e canaliza para a maneira certa, irmã. Seu marido mal entrou em casa, ele está ainda na porta, no hall do elevador ali, você já começa uma metralhadora. Está vendo, hoje foi uma droga, hoje não conseguimos pagar isso, hoje o seu filho aconteceu isso, blá, blá, blá. Meu irmão, ele vai dar 2 passos para trás, a porta mal fechou do elevador, ele já entra. Alô, é só em São Paulo que tem essas irmãs, fica tranquilo. Irmã, para de profetizar, sabe por quê? A Bíblia diz em Provérbios: a morte e a vida estão no poder da língua, e do seu fruto há de comer. Não existem palavras por palavras liberadas. Eu falei, foi na hora do nervosismo. Tudo bem, mas na hora do nervosismo a palavra saiu. E no reino espiritual, meu irmão, o diabo vai pegar, ou Deus vai pegar aquela palavra de bênção para trabalhar com aquelas palavras. O que você tem sentenciado, liberado, verbalizado, decretado com as suas palavras. Você tem sido uma mulher, uma mãe que edifica, ou você só está arruinando o casamento, o relacionamento, os sonhos, os projetos, dizendo não vai dar, nunca deu, não vai dar dessa vez, não vai ser agora que vai dar. O Espírito Santo é aquele que edifica, aquele que consola. O Espírito Santo tem a marca do discernimento, ele traz discernimento. Irmãos, quando uma mãe e uma mulher fala não faz, filho, um conselho, não faz, porque vai dar zebra. É verdade ou não é, irmãos? Toda vez está um céu de brigadeiro, sua mãe diz assim: leva agasalho que vai chover. Se olha para o céu, está azul, meu irmão, pode ter certeza, Deus ouve a palavra dela, não é possível. E chove naquele dia. A mãe tem um discernimento: filho, não namora com essa menina que vai dar rolo. Quando a esposa vira para o marido e diz assim: para de fazer isso, vai dar encrenca. Não, eu sei lidar com isso, ó. Aí vem ele todo arrebentado, choramingando: ora por mim. Aí em vez dela orar, edificar, orar e consolar, ela: tá vendo, eu falei, eu já tinha falado que... Ei,
Não, irmã. Usa a sua boca com o discernimento que o Espírito Santo traz. Usa a sua boca para trazer esse consolo, essa palavra a de esperança, essa palavra a de cura. O Espírito Santo é quem traz a força, quem gera força. Mulheres que na fraqueza sempre acham a marca da força. Meu irmão, quer ver gente melindrosa, banana? São os homens. Te amo, homem. Mas meu irmão, aparece com uma agulha na minha frente, por exemplo. Dizia aos pastores no almoço hoje: eu tenho pânico de agulha. Fiquei internado um tempo atrás por causa de um inchaço no pé. E o médico falou: vamos então já dar uma injeção para fazer o efeito logo. Eu falei: pode ser comprimido? Ele riu da minha cara. Falou: olha o estado da sua perna. Porque eu já imaginei a agulha. Meu irmão, a mãe vai lá ter filho, eles abrem aqui 7 camadas, e meu irmão, parece nada, está lá, ela está cantando, louvando, e meu irmão vai, ela toma agulhada, ela queima a mão na frigideira, aquelas gotas. Outro dia eu fui esquentar um queijo, irmãos, eu pus toalha, eu pus dois negócios de enxugar pratos, enxugador de pratos, esse pano aí. Eu coloquei uns 2, irmãos, em cima. Flávia não estava aquela noite, e eu estava com fome, e eu só tinha um pedaço de queijo na geladeira. Eu falei: eu vou fazer queijo quente. E meu irmão, eu pus assim, eu falei: eu não sei o que precisa pôr, eu vou pôr um pouco de óleo antes. Não sabia que o próprio queijo tinha óleo. E meu irmão, nunca cozinhei na vida. E então eu estava lá, eu joguei o óleo, o queijo de longe, porque eu vi que começou a espirrar só o óleo. Eu falei: se eu chegar perto vai queimar. Eu joguei o óleo. Quando eu joguei, meu irmão, aquilo começou. Aí de repente, irmão, eu comecei a mexer de longe com um negócio de ferro lá. Eu peguei uma colher do arroz, que é mais longa, para ficar mexendo. Eu me lembro, meu irmão, que espirrou um negocinho de nada no meu dedo. Eu joguei a colher, eu já fiquei, onde tem pasta de dente vai fazer bolha, eu vou perder o dedo, vai cair a unha. Como a gente é banana, nós homens. Aí, irmão, a tragédia, deixa eu contar a história até o final dessa, porque vale a pena. Aí, tá bom, eu consegui desligar o fogo. Eu falei: vai desse jeito. Aí eu vi que o queijo ficou todo preto. Você dá risada porque não era você que estava com fome, sem esposa em casa e todo queimado, irmão. E sabe o que aconteceu? Eu falei: estranho, todo preto. Aí eu vi a colher de arroz todo preto assim, queimado. Eu falei: ué, queimou a colher? Irmão, era uma frigideirinha pequenininha que eu tinha dado de presente para Flávia, e ela nunca tinha usado, ela tinha guardado com todo carinho para um dia especial. E eu acho que eu fui mexendo com aquele negócio de ferro, tirou todo o tefal, riscou tudo, irmão. Parecia um espelho a panela, a frigideirinha. Eu olhava e ficava me olhando na frigideira. Eu falei: bom, ela nunca usou, não vai ser essa semana que ela vai usar, esse ano que ela vai usar. Meu irmão, vou esconder. Olha só a cabeça do homem. Você nunca fez isso, homem. Eu vou esconder. Irmão, eu escondi no fundo do armário. Só não pus no cofre porque não tinha. Aí Flávia chega de Poços de Caldas, de viagem, na casa da mãe. Oi, que fome hoje. Eu falei: uau, também tô. Vamos comer alguma coisa? Vou. Já sei, eu vou fazer alguma coisa quente. Onde está aquela frigideirinha lá? Eu falei: não, Satanás, não é possível. O Satanás que está falando isso no ouvido dela. E, irmão, ela procurava, ela tirava: não é possível, eu tinha deixado aqui, não é possível. E o diabo começa a trazer culpa nessa hora, acusação. Os demônios ficam sussurrando: fala onde está, fala o que você fez logo. E eu quieto: Flávia, deixa quieto, vamos comer lá fora, vamos no McDonald's, eu pago, hoje eu pago. Não, eu quero achar frigideira, porque eu vou fazer. Aí, irmão, nessa hora o arrependimento vem. Eu falei: Flávia, levanta, não precisa tirar mais nada não, eu vou confessar. É o seguinte, eu estava com fome, aconteceu isso, queimei o dedo, eu fiz isso, a frigideira, só que eu tirei todo o teflon, estragou. Eu falei: ela vai pegar essa panela, vai me dar uma panelada na cabeça. Falar: Rogério, não tem problema não, a gente usa outra panela aqui para fazer. Meu irmão, imagina o inferno todo buzinando. Eu falei: Satanás, está vendo?
uma mulher que edifica, uma mulher que discerne que poderia gerar uma confusão e briga naquela hora, por causa de uma frigideira. E o seu dedo está bem? Está tudo jóia. A mulher, ela tem uma força que Deus deu somente a ela. Mãe, esposa, é você que o diabo treme quando uma mãe libera uma palavra. Acontece, imagine quando essa mulher, essa mãe, esposa ora e dobra os seus joelhos. O céu se abre, os anjos param para ouvir as palavras e a oração dessa mulher. Sabe o que está precisando para uma família de autoridade? Essa mãe, essa esposa tomar uma decisão. Ainda em 2018 não acabou, e segundo semestre vai ser diferente. Satanás, você dobrar os joelhos e começar a liberar palavras de autoridade, mãe. Liberar e profetizar sobre a vida do seu marido. Eu tenho certeza do que eu estou dizendo, porque eu e minha casa vivemos isso. Eu e minha família vivemos este governo, esta autoridade. Eu quero te dizer, é hora dessa decisão e desse posicionamento. Ei, mãe, tome essa decisão. Esposa, tome essa decisão. Comece a profetizar na sua família. Você vai ver o que Deus vai fazer. Deus vai restaurar um por um da sua casa. Deus vai trazer para a casa do Senhor um por um. E Deus tem os seus caminhos. Deus é soberano. Ele sabe como agir e como trabalhar em cada um da sua casa. Aleluias, aleluias. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o projeto geracional para a família. Diga comigo: a minha família é o projeto geracional de Deus. Diga assim: eu, a minha casa, os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos, todas as próximas gerações servirão ao Senhor. Servirão ao Senhor, porque este é o projeto geracional de Deus para minha família. Você pode aplaudir Jesus, amada. Você pode aplaudir Jesus, amada. Aleluias, aleluias, aleluias. Eu quero ler o último texto para a gente orar. Rapidinho, abra lá em Miqueias. Quem achou, diga amém. Uau. Vai lá depois de Jeremias, Ezequiel, Joel, Obadias, Jonas. Aí vai chegar Miqueias. Ou se não, vai para Mateus e vai voltando devagarzinho. Mateus, Zacarias, Ageu. Eu quero encerrar com esse versículo. Miqueias. No capítulo 7. No versículo 5 e 6. Eu queria que você lesse comigo esses textos. Nós já vamos orar. Miqueias capítulo 7, versículos 5 e 6 diz, vamos lá? Não creiais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta de tu, aquele que reclina sobre o teu peito. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Pastor, esta é a realidade da minha casa. Essa é a realidade dos meus vizinhos, dos meus parentes, daqueles que não têm Jesus. Os meus inimigos são os da minha própria casa. Os meus inimigos, diz o profeta, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Olha o que ele está dizendo. Não creia no amigo, não creia no marido, não acredita mais na palavra desse marido.
Cuidado com aquela que reclina-se no seu peito. Está falando da esposa. Cuidado com a mulher que você tem, cuidado com a esposa que você tem. Ele continua dizendo: olha, há uma guerra entre filho que despreza o pai, a filha que se levanta contra a mãe, a nora, contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu quero declarar que a sua casa não vai viver mais isso em nome de Jesus. Os seus inimigos não serão mais os dentro da sua própria casa, como diz o profeta. Porque os nossos inimigos, eles são espirituais, e nós vamos orar agora, repreendendo a todos esses demônios que se levantam dentro da nossa casa. Pastor, como é que eu posso fazer com que a minha casa viva essa autoridade? E aonde a minha casa chegar, os meus filhos, meu marido, minha esposa chegar, possamos exercer autoridade e governo, aonde estivermos sendo estabelecidos por Deus. Como vai acontecer isso? Pratique os princípios da palavra de Deus. Sabe qual é a diferença de uma família de homens e uma família de Deus? Uma família de homens, ela vive debaixo de uma estrutura humana. Mas a família de Deus é uma família que vive por princípios. Vou repetir: uma família, apenas uma família de homens, é uma família que vive a estrutura humana, valores e princípios humanos. Mas se você quer ser uma família de Deus, para exercer autoridade e governo, aonde essa família chegar, essa família de Deus, ela é fundamentada em princípios de Deus. Se quebramos princípios, então não há diferença. Por isso Paulo diz: do ímpio e daquele que não cuida da sua família. Deixa eu te dizer uma coisa: você já conhece seu família que não tem Jesus, mas eles prosperam? E você já se perguntou por que ele não tem Jesus e prospera, e eu que... Muitas das vezes aquela família mesmo não tendo Jesus, mas eles têm princípios que eles mesmos não sabem, que é da palavra de Deus, e eles praticam aquilo. Eu estava ministrando agora em Minas Gerais, e o pastor disse: na minha empresa, o patrão que não é crente, não sei se é espírita, ele disse: nós vamos tirar um dia do mês, todos os funcionários, nós vamos, aqueles que quiserem, nós vamos na escola aqui do lado, na praça aqui perto, e nós vamos fazer trabalhos para a limpeza da escola, pintar as carteiras, limpar as carteiras, vamos ajudar a sociedade. Olha a visão do empresário. Não tem Jesus, mas ele tem um princípio de abençoar. E ele sabe como vai a empresa dele? De vento em popa. Uma família de Deus está fundamentada em princípios. Quer ser uma família de autoridade, geracional de autoridade? Então, meu irmão, eu e a minha casa precisamos praticar esses princípios que temos falado até aqui. Eu e a minha casa precisamos viver e fundamentar a nossa vida nesses princípios. Tem muitos que não querem viver a palavra, mas querem a autoridade. É impossível. A família de muitos acabam sendo levantadas debaixo de traumas profundos que vêm de gerações. Mas é agora na minha e na sua geração que nós vamos bater na mesa e dizer: a partir daqui, as próximas gerações não carregaremos mais isto, esses traumas. Nós não somos réus daquilo que os nossos pais, avós, tataravós viveram. Eu e a minha casa não viveremos mais daquilo que não é do Senhor. Porque a partir de agora, eu e minha casa viveremos os princípios de Deus. A sociedade está um caos. A sociedade está totalmente destruída. Estão rindo daqueles que estão marcando casamentos, dizendo que o casamento está ultrapassado. A questão do gênero. Há escolas que hoje já não tem mais banheiro masculino e feminino. É apenas um banheiro para mulher, menina e menino entrar. Por que o diabo está investindo tanto na sociedade, destruindo os valores e princípios da família? Porque ele sabe que o maior projeto de Deus é a família. E aonde estão aqueles que vão bater na mesa e dizer: Satanás, não, essas leis não vão mudar,
Onde estão os homens que Deus vai colocar no meio da política e vai bater na mesa e dizer não? Sabe por que não? Não é porque eu sou evangélico, é porque não é um princípio de Deus. Deus criou homem e mulher, criou de um gênero definido. Essa coisa de, olha, indefinido, você nasceu assim, você nasceu homem sendo mulher, você nasceu mulher sendo homem. Não, você é homem, foi gerado homem, Deus te criou homem, então você é homem. É princípio. Cuidado com aquilo que tem sido gerado de princípios dentro da sua casa, dentro da sua família. Deixa eu te dizer uma coisa, querida. Muitos estão desistindo da família, dizendo a família é muito ruim. Eu vou te dizer, a família não é ruim, a família é boa. Posso ouvir um amém melhor, porque talvez não está tão bom aí, aleluia. A família não é ruim, não desista dela, porque a família não é ruim, é o que você vai mais ouvir daqui para frente na sociedade. A família acabou, a família é ruim, é terrível. Não, a família não é ruim, a família é boa. Sabe por que a família é boa? Para encerrar, porque a família não é algo do homem, não é coisa de homem, a família é coisa de Deus. Deus viu Adão sozinho no Éden e diz: não é bom ficar sozinho, é bom ter família. E então vou fazer uma família para você. Olha só, então família não é ruim, família é bom, porque isso não é coisa de homem, é de Deus, e Deus não faz nada ruim, Deus só faz coisas boas. Muda a mentalidade, a sua família é um projeto de Deus, então é bom, a sua casa é boa. Não desista dos seus filhos, do seu marido, não desista da sua esposa, não desista. Ah, pastor, mas você não conhece meu marido, você não conhece minha família. Deixa eu te dizer uma coisa: se você se posicionar e dizer eu e minha casa serviremos ao Senhor, uma família de autoridade, então você vai chegar para aquele que criou a família. Você não vai chegar para o pastor resolve a situação da minha família. Você vai buscar aquele que criou a família. Quando você compra uma televisão e a televisão quebra, para onde você vai buscar assistência? Você recorre para quem? Para o fabricante, não é? Você liga no fabricante: ó, a marca aqui quebrou a sua TV. Quando a coisa der ruim, vai direto no fabricante da família. E então ele deixou um manual. Sabe por que queimou a televisão? Porque a gente não costuma, brasileiro, nós não costumamos ler manual. A gente já sai ligando a TV para assistir o jogo e aí pifa, porque a gente não atentou o que estava escrito no manual. Deus deixou o seu manual para a família viver aquilo que é o melhor dele nesta terra. Só que esta família precisa entrar debaixo de princípios. Família sem princípios é uma família totalmente destruída, desorientada, sem propósito, sem autoridade. Por isso você precisa amar a igreja mais do que nunca, seus pastores mais do que nunca, o discipulado mais do que nunca. Porque ao fazer isso você está introduzindo sua família nos princípios do reino. E uma família que vive princípios, então é uma família que viverá o poder da autoridade nesta terra aonde ela chegar. Eu ia falar mais 3 princípios, mas o nosso tempo já foi. Pastor André, Deus tem uma palavra para esta igreja. Um ciclo se fechou neste primeiro semestre de 2018. E a partir de julho de 2018, um novo ciclo começa para esta igreja. Um novo ciclo começa para as famílias desta igreja. E o Senhor me trouxe aqui para liberar esta palavra profética. E o Senhor me levou ao texto de Cantares, Salomão capítulo 2, versículo 10, dizendo: levanta-te, se posicione, o tempo de cantar chegou, o inverno passou, a chuva se foi, chegou o tempo de cantar. Mostra-me o teu rosto, ó pomba minha, saia do meio das rochas escarpadas. Mostra-me o teu rosto, porque o teu rosto é amável. Deixe-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce. Deus está tirando
famílias de lugares fechados, blindados, escondidos. Esta igreja vai começar a florescer, vai começar a exalar um aroma. É como aquela flor que começa a desabrochar. Pastor, não se preocupe com as finanças desta igreja, não se preocupe, manda dizer o Senhor, com o pão que eu vou trazer nesta comunidade, para as famílias desta igreja eu prosperarei. As famílias serão famílias fortes financeiramente, famílias fortes emocionalmente, famílias fortes no momento da crise, famílias fortes espiritualmente, famílias fortes nos seus chamamentos e ministérios, famílias fortes que vão resplandecer um aroma e uma luz que vai exalar e brilhar aqui neste bairro, aqui nesta região, em São Gonçalo. Eu quero liberar esta palavra. O que o diabo tentou trazer o sepulcro, lançando a tampa do sepulcro, dizendo tudo acabou, Deus arranca o sepulcro, Ele abre o sepulcro, aonde o diabo tentou trazer a morte, hoje começa a florescer a vida. Prepare-se, porque esse congresso não é por acaso. Famílias de autoridade, a sua casa está sendo visitada, a sua família está sendo visitada pelos anjos do Senhor. Sabe por quê? Porque todo esse projeto de Deus começa em cada lar que está aqui, e cada lar se posicionando, cada lar vivendo e entrando nos princípios da palavra, voltando para o Éden, assumindo o papel do pai, da mãe, do filho. E então esta família exercerá autoridade, e famílias de autoridade, uma igreja de autoridade. Preparem-se, pastor, porque Deus vai colocar projetos, pessoas para abrir portas, e essas portas levarão e propagarão o evangelho de Cristo em lugares tão longes e tão rápidos que vocês nem imaginam. Preparem-se, porque Deus vai enviar essas pessoas a este lugar. Há uma unção de autoridade sobre sua vida, pastor e pastora. É o Senhor quem os ungiu, é o Senhor quem escolheu. Não é um projeto de homens, é um projeto de Deus para vocês. Vocês tiveram receio lá atrás de tomar uma decisão há tempos atrás, por situações até mesmo familiares, mas o Senhor diz: eu te escolhi, eu te ungi, eu te chamei pelo nome, e eu te capacitarei para trazer uma nova história e escrever uma nova história. Deus não escreve da esquerda da direita, da esquerda para a direita. Deus escreve da esquerda para a direita, porque Ele já está lá no fim, e Ele sabe o final de todas as coisas. Você talvez comece a escrever da esquerda para a direita, mas Ele que escreve da esquerda para a direita, Ele é aquele que é o alfa e o ômega, o começo e o fim. Ele diz: tudo já está preparado para esse segundo semestre, tudo já está preparado. Ele vai trazer ainda algumas mudanças. Há um vento que vai soprar para definições, mas há um manto novo, há uma unção nova, há um vento novo, há uma obra de avivamento nesta igreja, e vai começar nas casas, nas famílias. Você vai ver a multiplicação e a restituição de vidas, e muitas famílias que se apartaram deste lugar regressarão novamente para este lugar. Famílias novas, antigas e novas. Deus traz gerações novas para este lugar. Preparem-se, preparem-se, igreja. Ranastomasta e calamastomas, reinalamasticastremas, romnanastremastroucas. Você faz parte desse projeto. Volte com a sua casa para o jardim do Éden correndo. Você vai ver o que Deus vai fazer nas suas finanças, no seu trabalho, nos seus negócios, na sua empresa, nos seus projetos, nos seus sonhos. Obra de autoridade, famílias de autoridade, para viver o plano geracional de Deus chamado família. Ranastromas. Há um homem que fechou os seus negócios ainda nesses dias passados. Este homem, o Senhor manda dizer: pode preparar, você vai abrir novos negócios. O diabo disse: é o fim, e Deus está dizendo: não é o fim, não acabou não, isto vai recomeçar de uma maneira tão sublime, tão poderosa. Você está muito chateado e agoniado e triste pelas perdas que teve. Hoje você chora, mas há uma alegria que está chegando, porque há um templo novo que está vindo nos seus negócios, na sua vida profissional. O Senhor manda te dizer: aquieta o teu coração, olha para a tua casa, posicione-se dentro de casa, porque as demais coisas já estão preparadas do Senhor para você. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Eu quero orar e profetizar na sua vida e na sua família hoje. Em nome de Jesus, fique em pé no seu lugar, amado. Eu quero fazer essa oração. Enquanto o ministério de louvor já está aqui em cima, por favor, passei um pouco do horário, me perdoe, amados. Você perdoa o pastor? Amanhã é jogo do futebol de manhã, está liberado aí, né, o pessoal. Mas, irmão, você não pode ir embora sem receber esse toque do Senhor, selando esta palavra. Você pode levantar a sua mão direita de autoridade aos céus, bem alta. Feche os seus olhos agora. Ó Deus e Pai, eu oro por cada família aqui representada. Eu levanto as minhas mãos pela Tua graça e misericórdia, Senhor. Eu não vim aqui, Pai, apenas pregar num congresso, mais um congresso que eu participo em tantos anos, Pai. O Senhor me trouxe aqui para liberar uma palavra profética, Senhor. Há um ciclo novo sobre este lugar, há um ciclo novo sobre as famílias deste lugar. Há um tempo que floresce, há um tempo que o Senhor está trazendo e consolidando para cada lar, para cada vida que está aqui. Senhor, levanta essas famílias com autoridade, porque conhecem o Deus de autoridade, vivem princípios de autoridade, e esses princípios transformadores do Teu reino, Pai, geram autoridade nessas casas, nessas vidas. Levanta os pais, levanta as mães, levanta o marido, levanta a esposa, levanta os filhos, levanta, Senhor, um projeto geracional tão lindo em cada vida que está aqui, que cada um possa dizer nesta hora: Senhor, eu não abro mão das gerações, eu não abro mão deste plano geracional de Deus. Eu, minha casa, eu, meus filhos, meus netos, bisnetos, eu, meus irmãos, meus tios, meus parentes, nós todos serviremos ao Senhor, nós todos viveremos esta obra de autoridade e mostraremos para o mundo sem palavras, mostrando e apresentando a nossa família, dizendo: olha a obra de autoridade que Deus fez, porque Deus revela através da família a sua autoridade, Deus revela o seu amor, Deus revela o seu governo, Deus revela os seus decretos através de famílias espirituais, através de famílias fortes, através de famílias que exercem autoridade. Pai, eu te peço, cobre com Teu sangue a cada lar, cobre com Teu sangue a cada família que está aqui, Senhor, que seja quebrado e anulado em nome de Jesus toda força espiritual, todo demônio que se levantou, Pai, para destruir, roubar e matar, Senhor, estas famílias, que, Senhor, seja anulado toda obra de demônios, toda obra de divisão, de contendas, de brigas, de morte espiritual, de morte emocional, em nome de Jesus, Pai. Senhor, resplandece a Tua glória, a Tua Shekinah, resplandece o Teu poder, resplandece, Senhor, resplandece, Senhor, resplandece, Senhor, resplandece, Senhor, resplandece nesses lares, vem com o Teu poder, Senhor. Quero profetizar: 2018 será um segundo semestre diferente do que foi o primeiro. Prepare-se para colher, você que plantou com lágrimas, prepare para ver dentro da sua casa as mudanças, prepare para ver a colheita dentro da sua família. Você vai ver o coração dos filhos se convertendo aos pais, o coração dos pais se convertendo aos filhos, uma família amando a Deus, amando a igreja, amando a oração, amando a palavra, uma família espiritual, uma família de Deus, uma família não de homens, uma família de Deus, uma família, Senhor, que pode de fato dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, Pai. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu quero amarrar todo o demônio de separação neste lugar. Todo espírito das trevas de separação seja repreendido em nome de Jesus. Esta palavra de separação, dizendo esse é o caminho para a nossa vida, mentira do diabo. Não vai haver separação, vai haver restauração de Jesus, restauração de autoridade nesse casamento. Esse principado de separação que vem de geração a geração assolando a sua família. O Senhor me mostra muitas famílias sofrendo debaixo desse demônio terrível. Seus tios, seus avós, parentes e irmãos, talvez aí de repente até você pensando. Quantos aqui podem levantar a mão e dizer: minhas gerações sofrem disso? Levanta a sua mão, eu quero um horário específico. Levanta a mão, você que sofre dessa questão de separação de casais. Levanta a mão, faz essa oração comigo. Diga: Pai, em nome de Jesus,
eu consagro a minha família ao Senhor e quero declarar que todo espírito de separação vai embora da minha família, vai embora da minha casa, vai embora do meu relacionamento. Eu não aceito mais essa maldição de separação. Não quero, Senhor, não aceito, Senhor, uma família destruída, porque aprendi nesses dias, a família é o projeto geracional de Deus para mim. Por isso eu mando embora agora, em nome de Jesus, todo espírito das trevas, de separação, de frieza, fora, em nome de Jesus, fora das próximas gerações, da vida dos meus filhos, dos meus netos, dos meus bisnetos. São gerações abençoadas, que viverão a autoridade de Cristo. E eu e a minha casa, eu e a minha família, serviremos ao Senhor, para influenciar essa terra, levando o amor de Deus e a graça de Jesus para todas as famílias, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor, vamos aplaudir Jesus. Aleluia, aplauda mais forte Jesus, aplauda mais forte. Ele é o Senhor da tua casa, Ele é o Senhor da tua família, Ele é o Senhor da tua casa, Ele é o Senhor da tua família. Aleluia, aleluia. Algo para encerrar. O pastor já está subindo, mas há uma jovem que está aqui. Você está com muito medo de voltar para sua família hoje. Você está com muito medo de voltar para sua casa, dizendo: eu não quero voltar para aquele lugar de tanto sofrimento, de tanta guerra e tanta luta. O pastor vai orar para encerrar por causa do horário, mas eu queria orar por você, jovem. Não sai daqui com esse sentimento, não vai embora com essa mentira do diabo, que a sua casa é terrível, porque vai ser através de você e da obra de autoridade de Jesus em você, que vai mudar a história desta casa. Por pior que seja, a maldição se reverte em bênção na casa do Senhor. Não vai embora, não vai embora. Há uma mãe que está aí na galeria, você está desesperado com o que está acontecendo dentro da sua casa. Eu quero orar por você também, mãe. Depois você vem aqui. Não vai embora sem sair daqui livre desse desespero, desse pânico terrível do teu coração.
Eu quero orar por você, mãe, que está aí na galeria. Desça depois aqui, nós vamos orar em nome de Jesus, para que a paz do Senhor reine no teu coração, para você viver o melhor de Deus. Vamos aplaudir Jesus, querido. Aleluia. Gostaria de chamar a pastora Flávia. Vamos orar por essa família, essa casa que tem abençoado tanto a nossa casa. Você foi abençoado nessa noite. O Senhor falou com você nessa noite. Então estenda as suas mãos para cá. Quero chamar minha esposa, para que juntos possamos orar por eles. Espírito Santo de Deus, Tu conhece o nosso coração e sabe o quanto desejávamos, ó Deus, expressar o nosso amor, o nosso carinho. Sabemos, Deus, que aquilo que fazemos, Deus, no campo do natural, é buscar honrar os Teus filhos, mas nós sabemos, Pai, que a maior honra ela vem de Ti, a maior galardão ele vem de Ti, Senhor. Por isso, Pai, na medida, Senhor Jesus, que o Senhor derramou sobre a nossa casa, sobre a nossa família, Senhor, nesta noite, Pai, nós abençoamos os Teus filhos, abençoamos os Teus calçados, abençoamos, Senhor Deus, para onde eles forem, Senhor Jesus, passo a passo, que a Tua glória, que a Tua graça venha, Senhor, respaldando, venha, Senhor, confirmando, venha, Senhor, estabelecendo a Tua glória, a Tua autoridade, confirmando, Senhor Jesus, a Tua autoridade que está sobre a vida do Teu Filho. Nós abençoamos esta casa, para que seja derramada sobre a sua casa, sobre o seu leito, sobre a sua despensa, sobre a sua sala, a medida e a proporção daquilo que anseia e necessita a sua vida. Deus te abençoe, pastor Rogério. Deus te abençoe, pastora Flávia. E isso nós fazemos em nome do Senhor Jesus. E toda a igreja diga amém e amém. Amém? Estamos na quinta-feira, o segundo dia do congresso.
E quem esteve aqui domingo pela manhã, domingo passado pela manhã, entendeu? Entendeu? Não preciso dizer. Mas é assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Deus tem algo reservado para o segundo semestre de 2018. E eu quero incentivar você, meu irmão e minha irmã, para que esteja aqui amanhã, sexta-feira. A gente sabe que é um dia onde o trânsito é mais puxado, onde as circunstâncias têm as suas dificuldades naturais, mas eu quero motivar você a estar aqui. Pastor Washington Sá, ele é da igreja Batista da Lagoinha, de Minas Gerais. O pastor estará na Lagoinha esse final de semana? Você vai estar no sábado lá, né? Mas ele estará aqui conosco, estará aqui ministrando, né? E eu creio que também, assim como já vemos conversando, Deus tem algo muito especial para ministrar para cada um de nós, sobretudo com relação aos jovens, sobretudo com relação aos adolescentes e às crianças. Amém? Olha, todas as noites os ministérios se organizaram para que pudéssemos ter um ambiente ali fora de relacionamento, de troca, né? E o lanche, né? Os caldos que foram separados, esses caldos são o recurso advindo desses caldos são para custear as demandas do nosso congresso. Amém? Então prestigie esses irmãos do setor de ensino que estarão ali, mas eu peço a você para que quando você for embora, não vá sozinho, né? Mas que você perca a vergonha, né? E peça carona. Você que tem aí três vagas no seu carro, que você possa estar gritando aqui fora: olha, quem vai para Laranjal, quem vai para Santa Isabel, enfim, mas que você possa abençoar a vida de um irmão, né? Para que ele possa participar desse tempo de comunhão, mas que também não vai embora sozinho. Amém? Amém? Carona solidária. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nós louvamos o teu santo nome, glorificamos a ti nesta noite, porque ficamos sem palavras, Pai. Ficamos sem palavras diante daquilo que o Senhor confirma, daquilo que o Senhor faz, daquilo que o Senhor ministra individualmente para cada um de nós. Senhor Jesus, que esta palavra venha frutificar, porque com certeza saímos daqui cheios da tua graça, cheios do teu Espírito Santo, ó Deus, e podemos ver pelos olhos da fé a frutificação na nossa família. Pai, leva-nos debaixo da tua graça, leva-nos debaixo da tua paz e da tua segurança. Desde já abençoa, Senhor, esse caldo, esse tempo que teremos aqui embaixo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E toda a igreja diga amém e amém. Boa noite a todos. Deus te abençoe rica e abundantemente. Aleluia.